O trigo é um presente da terra. Por milhares de anos, ele nos alimentou, ajudou civilizações a crescerem. O trigo é um símbolo de vida e abundância. A história do trigo é longa e fascinante. Tudo começou no Crescente Fértil. Esta área fica no Oriente Médio. É onde os humanos aprenderam a cultivar a terra pela primeira vez. O trigo foi uma das primeiras culturas. Rapidamente se tornou essencial. Ele fornecia alimento. Também se tornou uma forma de moeda. O trigo conectou pessoas em todos os continentes e ainda conecta. Imagine um tempo antes da agricultura. As pessoas viviam como nômades, caçavam e coletavam alimentos. Seguiam os animais que caçavam, procuravam por plantas silvestres. No Crescente Fértil, as pessoas notaram algo especial. Gramíneas selvagens cresciam por lá. Essas gramíneas eram ancestrais do trigo. As pessoas começaram a coletar as sementes. Aprenderam a plantá-las. Descobriram como cuidar das plantas em crescimento. Este foi o início da agricultura. Foi uma revolução. O trigo mudou tudo. As pessoas não precisavam mais vagar em busca de comida. Podiam ficar em um lugar só. Construíram casas, formaram aldeias. A agricultura trouxe estabilidade. As famílias tinham uma fonte confiável de alimento. Isso permitiu que as populações crescessem. As aldeias se expandiram em cidades. Com a comida extra, as pessoas puderam se especializar. Algumas continuaram cultivando a terra. Outras se tornaram artesãs. Faziam ferramentas, cerâmica e roupas. Os primeiros agricultores eram observadores. Perceberam que algumas plantas de trigo eram mais fortes. Algumas tinham sementes maiores. Guardavam as sementes dessas plantas. Eles plantavam essas sementes na próxima estação. Com o tempo, o trigo mudou. As sementes ficaram maiores e mais abundantes. Isso se chama domesticação. A domesticação levou séculos. Agricultores em diferentes regiões selecionaram características diferentes. Isso levou às muitas variedades de trigo que temos hoje. Seção 5. O cesto de pão da civilização, o trigo no Egito Antigo. O trigo desempenhou um papel crucial na formação e sustentação da civilização egípcia. O rio Nilo era a tábua de salvação do Egito Antigo. Suas águas forneciam a irrigação necessária para as plantações. Suas cheias anuais depositavam um solo rico e fértil nas margens do rio. Esse solo era perfeito para o cultivo do trigo, que prosperava nessas condições ideais. O trigo tornou-se central para a vida egípcia, não apenas como alimento, mas como um pilar econômico e cultural. Os egípcios desenvolveram técnicas avançadas de cultivo para maximizar a produção. Eles usavam canais de irrigação para garantir que as plantações recebessem água suficiente. Inventaram ferramentas como o arado, que facilitavam o trabalho no campo. Essas inovações aumentaram significativamente a produção de trigo, garantindo colheitas abundantes. O trigo era mais do que apenas alimento. Era um símbolo de prosperidade e segurança. Era usado para pagar impostos, dado como recompensa e trocado em mercados. O trigo era até enterrado com os faraós, simbolizando sua importância na vida e na morte. Assegurava o seu sustento na vida após a morte, refletindo a crença na continuidade da vida além da morte. Seção 6. Através de oceanos e montanhas. O trigo viaja o mundo. O trigo é uma das culturas mais antigas e importantes da humanidade. O trigo não ficou no Crescente Fértil. Ele começou sua jornada há milhares de anos. Ele se espalhou através do comércio e da migração. Comerciantes e exploradores levaram o trigo para novas terras. As pessoas carregavam sementes de trigo consigo enquanto viajavam. Essas sementes eram plantadas em novos solos. O trigo chegou à Europa, Ásia e África.
Cada continente adotou e adaptou o trigo de maneiras únicas. Cada região adaptou o trigo ao seu clima. Novas variedades foram desenvolvidas para resistir a diferentes condições. O trigo se tornou um alimento básico em muitas culturas. Ele é a base de muitos pratos tradicionais. Assumiu diferentes formas e sabores. Desde pães a massas, o trigo é versátil. Na Roma Antiga, o trigo era moído em farinha. A farinha era essencial para a alimentação romana. Os romanos faziam pão e criaram a massa. A massa tornou-se um alimento icônico. O trigo se tornou um símbolo do poder e da prosperidade romana. Ele era central em banquetes e mercados. Seção 7. O sustento. Chega ao Novo Mundo. Quando os europeus exploraram as Américas, trouxeram o trigo com eles. O trigo não era nativo das Américas. Era um gostinho de casa para os colonos. O clima e o solo em partes das Américas eram adequados para o trigo. O cultivo de trigo se expandiu rapidamente. Tornou-se uma cultura importante na América do Norte e do Sul. O trigo desempenhou um papel na colonização das Américas. Sustentou as crescentes populações de assentamentos europeus. Também impactou as comunidades indígenas. Seção 8. Alimentando um mundo em crescimento. Revoluções na produção de trigo. Os séculos 18 e 20 trouxeram revoluções. A Revolução Agrícola introduziu novos métodos de cultivo. A Revolução Verde se concentrou em avanços científicos. Novas máquinas tornaram a agricultura mais eficiente. Fertilizantes sintéticos e pesticidas aumentaram a produção. Cientistas desenvolveram variedades de trigo de alto rendimento. Esses avanços aumentaram drasticamente a produção de trigo. Isso ajudou a alimentar uma população global em rápido crescimento, mas também apresentou novos desafios. Seção 9. A luta por cada grão. Desafios modernos no cultivo de trigo. O cultivo de trigo hoje enfrenta muitos obstáculos. A mudança climática traz eventos climáticos extremos. Secas, enchentes e ondas de calor ameaçam as colheitas. Pragas e doenças são ameaças constantes. A ferrugem do trigo é uma doença fúngica que pode devastar plantações. Os agricultores precisam se adaptar constantemente para proteger suas colheitas. A demanda por trigo continua aumentando. A população global está crescendo. Precisamos produzir mais trigo usando menos terra e recursos. Seção 10. Sementes de esperança. Inovações para o futuro do trigo. Cientistas e agricultores estão trabalhando juntos. Eles estão encontrando novas maneiras de cultivar trigo de forma sustentável. Estão usando tecnologia para melhorar a eficiência. A edição genética é um campo promissor. Os cientistas podem modificar os genes do trigo. Eles podem torná-lo resistente a doenças. Eles podem melhorar seu valor nutricional. A agricultura de precisão usa dados e sensores. Os agricultores podem monitorar suas plantações em tempo real. Eles podem aplicar água e fertilizantes apenas onde for necessário. Seção 11. Um símbolo atemporal. O legado duradouro do trigo. A jornada do trigo pela história é notável. Desde os primórdios da civilização, o trigo tem sido uma parte essencial da nossa dieta e cultura. De gramíneas selvagens a um alimento básico global, o trigo moldou nosso mundo. Ele foi cultivado por gerações, adaptando-se a diferentes climas e solos. É um símbolo da ingenuidade humana e da resiliência. A capacidade de cultivar trigo em condições adversas demonstra nossa determinação e inovação. O trigo nos conecta a todos. De pães a massas, ele é um elo comum em muitas culturas ao redor do mundo. Ele alimenta bilhões de pessoas todos os dias. A produção em larga escala e a distribuição global garantem que o trigo chegue a todas as mesas. É um lembrete de nossa história compartilhada e nossa interdependência. O cultivo do trigo
É uma tradição que une diferentes gerações e comunidades. Da próxima vez que você vir um campo de trigo, pare um momento para apreciá-lo. Pense nas mãos que o plantaram e colheram. Pense na jornada que ele representa. Cada grão de trigo conta uma história de esforço e dedicação. O trigo é uma prova do poder da inovação humana e de nossa conexão duradoura com a terra. Ele simboliza a continuidade e a esperança para o futuro. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Obrigado por assistir.